arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos começar mais um Grãocast agora com Anderson Felício. Anderson, primeira pergunta que eu queria te fazer. Os ambientes influenciam a vida das pessoas? Olá, André. É um prazer participar desse podcast tão sensacional falando de arquitetura. Fico muito lisonjeado em estar aqui presente, compartilhar isso com você e com a Luciana, tá bom? Sim, eu vejo que totalmente, né? Os ambientes são muito influenciáveis, por isso, pelo ambiente de trabalho, pelo ambiente de como que estão as coisas, eu vejo que é totalmente. Ô Anderson, qual que é a tua profissão e qual que é a tua ocupação principal? Ótimo. André, eu sou contador, na verdade empresário contábil, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, sou contador de formação e empresário contábil como essência, como empreendedor. Fazem 18 anos, aliás, vão fazer 18 anos amanhã, dia 10 de janeiro. Eu não sei se eu posso falar a data, posso? Lógico. Então tá bom, dia 10 de janeiro fazem 18 anos do escritório. Você começou jovem, então? Eu entrei na faculdade com 17, me formei com 21, me formei no final de 2004, em janeiro de 2005 montei o escritório. Nossa. Ainda eu brinco para todo mundo que tinha que deixar a barba para parecer que era um pouquinho mais responsável. Então vão fazer 18 anos e eu vejo o quanto isso transcende, né? O quanto a arquitetura aparece dentro do meu escritório, todo o meu momento. Mas tenho a Felício Contabilidade, então essa experiência de empreendedor como contador. Essa experiência de empreendedor começou por você ou você já tem isso na família? Na verdade, meu pai tinha um escritório de contabilidade antes, na qual eu comecei a trabalhar com uns 13 anos. Então eu trabalhava com meu pai, peguei bastante essa jornada com ele e depois aí me formando, montei o meu. A passar uns 6 meses, meu pai já veio também trabalhar conosco, mas era do meu pai, era uma herança do meu pai que já tinha escritório de contabilidade com outros sócios, mas já tinha escritório sim. Ô Anderson, e como que é o prédio lá? O prédio da tua empresa, então, o espaço corporativo. A hora que eu estava pensando aqui, eu estava lembrando de tudo, a hora que conversando. Foi um prédio adaptado ou você que construiu? Na verdade, quando eu até queria voltar um pouquinho pensando nessa trajetória, quando eu comecei no escritório do meu pai, eu lembro que os prédios teriam que ser maiores devido a arquivos. Uhum. Eu não lembro se vocês, escritórios de contabilidade, se vocês tiveram já um conhecimento há alguns anos atrás, com 13 anos. Eu lembro que tinha uns armários que precisavam ficar todas as empresas tinham um número, né? Então precisava colocar todos os livros lá e depois sair daquilo. Muito documento, né? Ia para um arquivo morto que tinha um monte de documentos que pela legislação precisa ficar guardado por um certo tempo. Uhum. Isso tomava um espaço. Então a gente via um ambiente muito poluído por conta disso, né? Então um escritório que tinha que ter... Você trabalhava com 10, 12, 14 funcionários, parecia gigantesco o negócio por conta de espaço determinado para arquivo, para documentação. E hoje, até a sua pergunta, pensando hoje como escritório, eu vejo que isso já limpou. E o próprio contexto dentro do escritório, a arquitetura já está influenciando dentro do escritório, né? Porque é mais limpo hoje, é mais clean, já devido aos arquivos, está tudo na nuvem, tudo isso, eu acho que essa tecnologia para arquivar documentos mudou completamente, né? Sim. Você perdeu a importância, perdeu não, né? Mas caiu um pouco a importância dos xerox, das cópias, não é? Tinha uma sala só de xerox, imagina? Do tamanho do que tinha. E também mudou muito a legislação, né? Permitindo que você tivesse arquivos digitais, por exemplo. Né? Sim. E pensando nisso, então, no escritório hoje, vejo... Aliás, estamos até com um sistema híbrido dentro do escritório, então isso é muito legal. É uma tendência que a gente... Nós estamos aqui também. Nós estamos numa tendência a adotar isso esse ano de 2023. A gente já tem alguns profissionais que nos atendem
E em 2023 provavelmente a gente vai abrir com todos esse sistema híbrido para estar realizando o escritório. Então eu vejo que isso que mudou bastante. Antigamente, como tenho uma certa experiência, era aquela, sai de uma sala, vai na outra e volta para cá e pega departamentos. Tinha muitos departamentos também. Então era algo muito O espaço grande. físico precisava ser grande, Precisava né? ser grande, hoje muito já não. departamentalizado, né? A estrutura do trabalho era muito departamentalizada. Isso, né? e cada sala era um departamento, ou não, tinham 2, 3 salas do mesmo departamento. Eu lembro de outra experiência que eu tive, que eu saí do escritório do meu pai, quando eu fui trabalhar no outro, tinha escada, e tinha um andar, e tinha arquivo atrás, então demandava de muito espaço. Hoje, pensando no escritório, eu já vejo que isso... a gente pode ter um escritório em qualquer lugar. Claro que ter um espaço físico faz parte, mas essa jornada hoje, você pode abrir um notebook, por exemplo, na praia hoje, que eu consigo trabalhar no meu escritório, graças a Deus. Mas esses ambientes modernizaram bastante, acho que é fantástico. E você tem que ter qualidade, né, no momento de receber o teu cliente, né? Na Sim. hora que ele vem até você, que você chama para um café, chama para uma reunião, aí você tem que ter um espaço adequado para recebê-lo. Né? Isso é que eu acho que mudou bastante, viu, André? Antigamente, os escritórios de contabilidade, principalmente, era algo que parecia repartição pública. Então, estava lá porque tinha que ter, era aquela coisa toda e não tinha aquela questão de atendimento. Hoje, pensando que os colaboradores têm toda essa questão híbrida, tem toda essa questão menor de espaço, eu vejo que hoje precisa, ao receber um cliente, precisa ter aquele... a essência do teu escritório precisa estar também nas paredes, sabe? Tipo assim, precisa ter algo moderno, igual nós, por exemplo, que pregamos que um dos nossos valores é inovação. Então, para nós, parece que tem que ter algo que mostre essa inovação, que mostre essa tecnologia, porque ele precisa, além de se sentir aconchegado, mas ele precisa entender naquele ambiente onde ele está. Onde ele está, qual que é o propósito da tua empresa, né? Como que você atende, o que você pensa para atender essa pessoa lá. Né? E isso online também, porque teoricamente é muito fácil hoje todo mundo colocar um fundo de tela, mas isso talvez torna menos pessoal. Então, se você mostra o seu escritório com a característica atrás do que você pensa, com alguns detalhes, eu vejo que a pessoa se conecta com você de uma forma diferente. Fica mais verdadeiro. Eu né? acho que isso faz credibilidade, né? isso. Então, eu acho que ter um espaço voltado para isso muda totalmente. Então, eu acho que aliás, eu confesso para vocês que antes de me formar em contabilidade, uma das profissões que eu gostaria era a arquitetura, porque eu gosto de tanto de ambiente, de ter essa personalidade. Eu acho que faz total sentido. Que bacana, você foi falar de arquitetura até desargou, né? Toma uma água agora para descontrair. Foi contador por causa do pai, né? Que já estava na área, mas... Mas você está falando desse... Que normalmente a gente tem mesmo uma visão dos escritórios de arquitetura, aquele negócio muito engessado, né? Um ambiente meio repartição pública, triste, muito frio. Contabilidade, não de arquitetura. De contabilidade. Escritório de contaminante. Escritório de contabilidade. E a gente, como cliente, não tem nem vontade de né? Liga só, tenta resolver por telefone, não tem vontade de E é legal você falar dessa forma, né? De pensar de uma forma diferente para poder trazer o teu cliente para mais perto. Até para falar que o assunto já é chato, né? E a gente não entende nada, né? Quando você vê que o contador tá te ligando, você já nem quer atender. DCTF, raiz da vida lá, ai meu Deus. E é isso que a gente até traz para a contabilidade, essa desmistificação, até mesmo no ambiente de trabalho. Hoje, por exemplo, teve uma agência de marketing que foi lá e falou: nossa, que espaço bacana, que espaço aberto, que espaço que não condiz o que eu tenho de ideia de um escritório de contabilidade. Então isso já faz parte. Fora que ali já não estavam alguns colaboradores, porque alguns já estavam online também e faziam atendimento. Mas essa questão de contabilidade é o que a gente prega também, essa desmistificação, desde o ambiente até mesmo a entender que a gente não somos despachantes do governo. A gente tem algo a oferecer como informação, tudo que precisa conectar para a contabilidade ter esse relacionamento. Aliás, todo mundo
falando fisicamente, como nós falamos na arquitetura, parecia ser dois mundos diferentes. O contador está lá, não sei aonde, eu estou aqui e muitas vezes eu não vou lá e ele não vem aqui. Exato. Então, essas barreiras se quebram no que a gente pensa. Ter relacionamento faz um ponto. Deixa eu aproveitar essa tua fala, que eu quero ir para um ponto assim, mais específico para aproveitar isso que você está falando. Sim. Tem muito contador em Rio Preto? Olha, teve uma vez que me gerou essa curiosidade. Eu fiz um levantamento, entrei num conselho, no CRC, para saber quantos teriam aqui em São José do Rio Preto. Acho que já faz uns 10 anos isso. Tinham 687 registrados, tá? Como escritórios de contabilidade, não como contador profissional formado, como escritório, como empresas de contabilidade. Isso pode ser desde numa empresa maior, como o rapaz que atende no fundo de casa, por exemplo, vamos falar assim. Profissionais eu não cheguei nesse detalhe, mas naquela época eu já olhava e falava, meu Deus, o tamanho disso, como que é bastante. Hoje eu vejo que deve ter muito mais. É uma Anderson, maior. Então, seguindo essa linha de raciocínio, tem muito profissional no mercado. Sim. E tem muito profissional que teoricamente faz a mesma coisa que você. Sim. Nós também somos prestadores de serviço. Nós, Sim. como arquitetos, somos prestadores de serviço. E a gente tem uma necessidade de mostrar o quanto o nosso trabalho é personalizado e diferenciado. Uhum. Como que você vê isso? Como que é na tua área? Ou contador é tudo contador? Ah, legal, muito legal. Na verdade, aí a gente vai até entrar um pouquinho na essência da Felício. Como eu disse para vocês, um dos nossos valores é inovação, tecnologia, e isso tudo veio de uma evolução. Então, por que vamos entrar na essência da Felício? Porque a gente hoje tem uma metodologia. Então, de quando a gente começou, eu olhava que o escritório de contabilidade tinha que entregar tudo. Entregar todos os impostos em dias e todas as declarações, obrigações acessórias, vamos falar assim. E eu vejo que o mercado vem mudando. Então, isso era a essência. Então, a essência da Felício vem mudando também de acordo com o mercado, para que isso não caia. A gente chamava essa era de despachante do governo. Hoje, pensando nisso... Que é quem só faz a arrecadação. O que manda a guia para você. É aquele fiscal que fica... Isso, falar, você já pagou a guia? Tô te mandando a guia, tá? Não pagou, e vence eu vou hoje. recalcular. Agora, e perto do dia 20, vem os impostos. Já vem os impostos, E a gente vê que contabilidade, hoje a gente traz essa desmistificação, a gente até tem um projeto para 2023 de trabalhar com outros contadores para ganhar força esse mercado, por conta de tudo que a gente pensa no mercado da contabilidade. Então, hoje a gente, por exemplo, com a nossa metodologia, a gente entende que relacionamento, integração, que seria a tecnologia, temos contabilidade consultiva, digital, a tradicional, que não pode faltar, isso tudo fica dentro do mesmo mundo, inclusive com a expertise, que hoje é fundamental. Antigamente, escritórios são, a maioria são hoje generalistas, então atendem a qualquer cargo, atendem qualquer tipo de empresa. E isso acho que é uma tendência hoje no mercado contábil também de mudar, e isso é o que a gente prega na Felício também, atendendo somente profissionais, caso de prestador de serviço. No teu caso, você atende mais nichos. Sim, hoje nós atendemos prestadores de serviço, não estamos mais captando clientes como comércio e indústria. Então hoje a nossa essência está sendo prestadores de serviço, e digo mais, acredito que nos próximos meses a gente vai ficar na área da saúde, nesse caso de prestador de serviço, só para você entender o quanto é a demanda, o quanto aquela comunicação que antigamente era só mandar o imposto, valia. Hoje não, hoje eu preciso entender muito mais a sua área, entender quais são seus anseios, quais são suas dores, para integrar a contabilidade de uma forma a te gerar resultado e te gerar tempo, para que você tenha mais tempo para fazer hoje o que vocês sabem muito bem, que seria a arquitetura, do que fazer toda a parte burocrática de uma empresa ou de uma forma chata, que começamos a conversa. Então, é isso que a gente prega hoje dentro da Felício. No nosso caso também, a gente trabalha cada vez mais com especialização nas áreas de projeto, porque a quantidade de norma, a quantidade de conhecimento técnico específico em cada área é muito grande, Não adianta você entrar
em um projeto, por exemplo, de uma indústria, como você citou que Sim. não atende esse ramo, sem entender do fluxo de produção e sem entender das normas, por exemplo, da vigilância sanitária que regulam todo aquele serviço, né? Então, se você entrar num serviço desse, a dor que você tem para desempenhar teu papel como arquiteto é muito grande. A força que você precisa promover para que aquilo aconteça com maestria, né? E fora que você, não sendo especialista, você não vai chegar a um nível de um especialista que vive aquilo todo dia, sabe aquilo de cabeça. Então, é essa mesmo o sentido que a gente traz para a contabilidade também, André. Até a forma de abordar, né? Conversar com o teu cliente da área de saúde é diferente. É diferente, e pegando até o gancho dessa da indústria, é isso. Além de tudo, o grande ponto é que muda. Todo dia muda. Então, para você estar antenado, você fica muito reativo. Mudou, tá, eu tô sabendo, e fica naquela. Agora, quando você se torna especialista, você vira proativo. Você tá dentro de eventos, dentro de feiras, dentro de sabendo como é que tá. Uma dica que está funcionando para um, funciona para outro, porque você também ganha a quantidade a seu favor. Exemplo, se a gente atendesse 15 clientes, 5 empresas de indústrias diferentes, 5 comércios diferentes, 5 prestadores de serviço diferentes, eu não tenho uma amostragem. Agora você imagina eu atendendo 15 dentistas. Eu acredito que o que está dando certo para um, eu consigo não passar, claro que a gente não é ético, mas a gente passar a ideia de negócio de uma forma diferente para que ele tenha casos de sucesso e ele consiga evoluir dentro do cenário da empresa dele. Eu acho muito bacana a hora que você fala do despachante do governo, que eu vejo assim, a mesma coisa que acontece com a gente, que as pessoas, alguns ligam aqui perguntando se a gente faz a planta, se a gente assina a planta. Tem gente que só pergunta se a gente assina. Né? Assina. Pega na internet, né? É só assinar. Então pega todo um conhecimento, toda uma competência e minimiza em alguma coisa que na verdade ela não existe, né? Ela seria ali a vírgula final. Para nós também tem o tal, se assina Decore, se assina um comprovante de renda que eu tenho, para nós também, vou falar para você que não é diariamente, mas com uma frequência muito grande mensal, de que ligam para saber disso, porque eles tratam como isso, mas eu acho que isso é aqui que eu quero até falar o quanto o Grãocast é legal, porque o quanto que a gente tenta mudar a cultura, o tanto que você está me falando, que vocês tratam no Grãocast, que eu acompanho, quando possível eu sempre acompanho, porque faz todo sentido, o quanto a arquitetura impacta na tua empresa, o quanto aquilo ali traz de diferencial para a tua empresa, e o Grãocast, o quanto que vocês criam a cultura da arquitetura, que você precisa ter um desenvolvimento de um processo, analisar aquele cliente como um cliente, não como mais um cliente, saber quais são os anseios deles, saber quais são as dores deles e mostrar tudo isso, a capacidade talvez até mesmo de investimento deles, no caso de vocês, tem que saber quanto que ele pode gastar, tem que ter muita responsabilidade, porque é dinheiro dos outros, porque senão é fácil, coloca isso, coloca aquilo, é legal, é dinheiro dos outros, mas o quanto de responsabilidade tem disso, para depois vir um projeto, para depois, e ainda o melhor, o efeito uau. Então, nossa, era tudo que eu imaginava. Então, eu acho que isso é um processo que vocês tratam aqui, que é fantástico. E a mesma ideia que a gente traz lá na contabilidade, é você ter um processo de tipo, como que está a situação da tua empresa, quais são os resultados seus, porque as despesas não são as mesmas. Se eu tenho uma despesa aqui de uma empresa A, no outro local a empresa é outra despesa, é outro custo de funcionário, outra mão de obra, mas você tem que entender que o resultado é o que importa. Então, como chegar naquele resultado, como fazer o trabalho para que isso aconteça, e não só me manda nota, que eu te mando a guia, e assim seja. Então, acho que essa quebra de cultura faz parte das duas essências. Eu achei muito legal a leitura que você fez do Grãocast e até a nossa preocupação, nosso propósito como profissional. Então, tá vendo que eu acompanho, viu? Uma pessoa, né, de fora. Fiquei emocionado até com a tua fala. E aí, você trouxe inicialmente a tua experiência com o ambiente. Sim. Você falou de como era um escritório de contabilidade, que você tinha um arquivo morto
um arquivo morto gigantesco, um arquivo vivo gigantesco. Uma empresa totalmente departamentalizada, que você tinha a sala de um setor, a sala de outro, tal, e normalmente sempre tem aquela guerra de departamento. Nossa. E aquilo, você já traz isso assim decodificado, porque aquela empresa, ela possuía uma arquitetura, tinha uma arquitetura correta para se fazer aquilo. Você precisava criar salas dos departamentos, você precisava criar o arquivo morto. Então, aquela demanda fazia com que a gente gerasse uma arquitetura eficiente para produzir aquele trabalho. Naquele período, para aquela época, era necessário. Né? E aí você também apresenta uma outra vertente, né, que mudou completamente o briefing, mudou completamente o partido arquitetônico. Você tem uma outra tecnologia, uma outra legislação, uma outra relação de trabalho com os colaboradores, e isso tem uma cultura empresarial tua fazendo tudo aquilo girar. E a hora que você recebe um empresário lá dentro para fechar o negócio, para prosseguir com os negócios, aquele empresário, ele tem que fazer aquela leitura, ele tem que bater o olho lá e perceber que você tem uma organização eficiente, sim, que você ali não desperdiça teu dinheiro, e portanto você não vai desperdiçar o dele, que você tem ali ambientes eficientes e que você tem uma cultura de inovação ali dentro. Então todo esse partido arquitetônico, ele faz você criar um prédio. E como a arquitetura muda de acordo com a cultura da profissão, né? Como Exato. É legal ver isso, né? É fantástico. Por isso que eu falei para vocês que eu acompanho gosto de arquitetura. Porque naquela época, talvez, a cultura do contador, por ele ser mais sisudo, por ele ser mais retraído, por ele ter aquela responsabilidade de somar tudo e entregar na coisa que hoje os sistemas ajudam muito, ele era uma pessoa muito introspectiva. Então, parecia que deixar ele numa sala fazia parte da concentração dele, né? E eu falo quando... Eu já peguei quando tinha um departamento numa sala, mas meu pai, por exemplo, era um por sala. Então você imagina, era algo meio que para não atrapalhar a conversa, para não atrapalhar que ele estava escrevendo, algo do tipo. Então, e hoje não. Hoje essa comunicação, como é muito mais rápida, não faz sentido. Então a gente precisa estar num ambiente que o mesmo caso que eu estou contando aqui, estou pegando um cliente, vai servir para aquele outro contador, consultor que a gente trabalha, para ele entender, poxa, poderia pegar esse gancho também no meu. E isso compartilhado, claro, entendendo que volume demais poderia atrapalhar, mas as pessoas já se acostumam a viver nesse ambiente por conta da troca de informação. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, a troca de informação, culturalmente a contabilidade mudou e culturalmente a arquitetura para escritórios de contabilidade mudou. Exatamente. Precisa mudar, precisa dar o ar de moderno para falar que quebrou essa cultura, né? E um negócio que eu sei que você faz também muito bem até tá nas mídias sociais, né? Você faz vídeo super divertido para interagir com o teu público, para passar informação. Então não é só estar lá dentro do escritório, né? É estar se comunicando com o pessoal de fora também. Isso daí acho que não é fácil, né? Importante, é importante falar que a comunicação hoje ficou um outro ponto que mudou bastante também, né? Que teve umas evoluções gigantescas, falando em marketing, né? De 4.0, 3.0, que eles determinam, mudou muito, muito dinâmico e é gostoso, mas é difícil também. Confesso para você que quem olha o vídeo já formatado é uma coisa, mas quem olha o bastidor não sabe o tanto que dá de gagueira, de nervosismo, os vídeos, faz de novo. Os vídeos que você fez na Copa. Se tivesse naquela época que a câmera tinha que filmar, eu ia gastar uns montes de filme, viu? Então hoje dá para pagar, excluir. Eu sou, então, acho que uns 30 anos mais velho que você. Eu ia falar assim, não, é um novo Araquém. Não é pra tanto, não. Não, mas você arrasa nos vídeos, são muito legais, engraçados. E é legal ver esse feedback, porque teoricamente a gente se cobra tanto que ainda eu acho, poxa, não tenho o que eu gostaria, sabe?
Mas até eu estava fazendo uma releitura no começo do ano, a gente tem que sempre planejar o futuro, querer mais, claro, mas também olhar o que a gente alcançou, o que a gente já conquistou, porque isso faz parte de uma formação, de uma evolução, e eu acho que é isso que é o legal. Eu vi até uma postagem tua que você colocou aquele ciclo PDCA, né? Que faz parte do PDCA, né? Você planeja, você executa, você checa para depois você colocar a ação, né? E volta a planejar de novo, volta. E marcos como final de ano, é normal a gente, parece que culturalmente também a gente faz isso, né? Então é legal e é bom ouvir esses feedbacks. Muitas vezes a gente fala, ninguém tá nem gostando, não tá nem gostando, e tá lá. Às vezes a gente pensa, nossa, eu não tô sendo ridículo, não né? tô passando vergonha no débito, né? A gente tem filha adolescente, elas ficam, pai, pelo amor de Deus, para com isso. Não posta não, hein? Não me marca. Não, e é gostoso, né? É gostoso quando você marca ele, parece que a hora é mais feliz, né? Você fala, agora vai. Eu vou passar para aquele tiozão, né? Tipo, eu vou marcar só pra ele ver mesmo. Mas é gostoso, porque Anderson, você falou de toda essa mudança cultural, tecnológica, de legislação que a gente passou, e com isso vem todas as mudanças da arquitetura dos espaços que respondem a essas mudanças, né? Eu tenho um amigo, um tal de Kleber Miotti, que ele diria que hoje o mundo é ágil e colaborativo. Sim, né? Fantástico. E você estuda a contabilidade desse mundo ágil e colaborativo. Então... Aliás, eu acompanho bastante as lives dele também e vejo que sim, é totalmente ágil e colaborativo. É o que a gente vive hoje, né? Se a gente parar para pensar, o que era ontem parece que hoje já não serve mais, assim, tipo... E olha que a gente, brincadeiras à parte, você falou que tem 30 anos a mais, mentira, né? A gente é da mesma época, já era rápido. Mas hoje parece que é supersônico, parece que é uma frequência muito grande. Então, se a gente não tiver isso dentro da nossa empresa, buscar isso, a gente pode ficar ultrapassado em questão de meses. Eu vou falar que daqui a um tempo vai ser em questão de semanas, a gente não vai ter mais um negócio colaborativo com a sociedade. Então, eu acho que eu participo disso, eu compartilho disso e vejo que é super necessário. Maravilha. Foi top essa nossa conversa, super descontraída, muito assunto bacana para depois a gente escrever isso e estudar um pouco mais e aprofundar essa nossa conversa. Excelente. Eu que adoro mesmo bate-papo, adoro, até a gente brincou antes, né, fica nervoso no começo, tudo, mas eu adoro falar dessas coisas porque eu vejo que a gente gera algo ainda de futuro, né? Ainda esperança. Então é gostoso mesmo. Eu quero agradecer mesmo a participação. Fico muito feliz porque a arquitetura que tem a ver com contabilidade e a gente está aqui num episódio de Grãocast falando de processo, falando de tudo isso. É fantástico. Parabéns pelo podcast, viu? Parabéns pelo YouTube, pelos vídeos. É fantástico. Que bom. Valeu, Anderson. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Espera um pouquinho. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.